Hoje a gente vai mergulhar na jornada espiritual proposta pelo livro O Derretimento dos Servos. É um caminho que já começa com uma ideia bem forte, a de que, para ser transformado de verdade, primeiro é preciso ser quebrantado. Olha só que imagem poderosa para começar a conversa. A ideia central aqui é que as coisas mais preciosas, o vinho, o pão, o azeite, elas não nascem do nada. Elas vêm de um processo de pressão, de esmagamento. É uma metáfora para o crescimento espiritual. E tudo começa aqui, com uma certa insatisfação, sabe? Uma fome por algo mais profundo, mais real do que uma vida espiritual que fica só na superfície. O autor aponta para um problema bem específico, uma frieza e um fascínio só pelos milagres e não por quem faz os milagres. Tem uma distância enorme entre só ver as obras de Deus, como o povo de Israel viu no deserto, e conhecer os caminhos dele, algo que só Moisés alcançou. Ok, então como é que se sai dessa superficialidade para chegar nessa profundidade? Bom, o caminho proposto é um só, a oração. Uma jornada para dentro, para um tal lugar secreto, que exige, claro, muita dedicação. E nesse lugar acontece a revelação. Mas calma, não é para a gente imaginar um raio caindo do céu. O livro descreve a revelação como algo que vem aos poucos, um entendimento que brota no silêncio, bem longe da barulheira dos nossos próprios pensamentos. E essa história pessoal do filho do autor, nossa, ela é muito forte. Ela mostra na prática como funciona essa dinâmica. O poder espiritual, a tal unção, é atraído pelo respeito que nasce ao se testemunhar uma entrega tão profunda à oração. Então, o recado é bem claro, né? O primeiro passo, o mais crucial de todos, é aprender a silenciar o caos interno. Só assim dá para começar a ouvir uma outra voz. Só que entrar nesse lugar secreto tem um custo. E é aqui que a jornada fica intensa. A gente chega no que o livro chama de quebrantamento, ou o derretimento do ego. Essa comparação aqui é fantástica. Basicamente, existem dois tipos de coração. O de pedra, que é duro, resistente e que, se precisar, tem que ser quebrado na marra, com um martelo. E tem o coração de carne, que é maleável. Ele foi feito para ceder, para ser derretido pelo fogo do Espírito. O livro, então, desenha um mapa com 4 fases para construir essa vida de oração. Primeiro, a oração insistente, que é aquela luta inicial, sabe? Treinar o corpo e a mente. Depois vem o derretimento, o momento em que o ego começa a ser queimado. Aí entra a fase de aridez, um deserto espiritual que serve como um teste, para no fim chegar na constância, quando orar se torna um hábito, que não depende mais de sentir ou não sentir alguma coisa. Mas peraí, um deserto? Se a ideia é se aproximar de Deus, por que passar por uma fase que soa como abandono? E a resposta é que esse deserto é um campo de treinamento. É ali que a fé aprende a não depender de emoção, de arrepio, de sentimento. É para buscar a Deus por quem Ele é, e não só pelas sensações boas que essa busca pode trazer. E é depois de passar por essa prova de fogo, por esse deserto, que a jornada leva a sua grande recompensa, o dom da verdadeira revelação espiritual. E o mais interessante é que a grande revelação não é sobre descobrir um segredo do universo ou uma informação oculta. É sobre ter um entendimento de Jesus que é tão profundo, tão pessoal, que transforma tudo. Muda a perspectiva de vida completamente. Para explicar essa sensação, o livro usa essa história bíblica. É isso. Revelação é quando o coração arde com um entendimento que é novo, vivo e profundo. Mas essa transformação toda não é o fim da linha. Na verdade, ela é vista como uma preparação para algo muito maior, um propósito coletivo. É aqui que o texto termina com um chamado apaixonado. Um chamado ao que ele define como avivamento. Um despertar espiritual em massa, urgente, sobrenatural, como uma resposta necessária para a crise que a gente vive hoje. E essa urgência não é da boca para fora. O autor chega a citar um artigo que descreve as drogas digitais como algo 5 vezes mais viciante que a cocaína, para mostrar a profundidade da crise espiritual moderna. Agora, talvez a parte mais inesperada é a profecia de que esse avivamento vai começar com os mais novos, com crianças e adolescentes. O autor até conta casos de crianças bem pequenas tendo experiências espirituais fortíssimas em suas reuniões para sustentar essa ideia. E claro, esse chamado todo não surge do nada. Ele está bem ancorado em profecias teológicas, como essa do livro de Joel, que fala sobre um derramar do Espírito sobre todas as pessoas, todas as gerações. E assim,
o mapa dessa jornada é traçado. Começa na fome, passa pelo quebrantamento, atravessa o deserto e chega na revelação. Mas no final, uma pergunta fica ecoando. Uma pergunta que resume todo o processo e nos desafia. Afinal, o que realmente significa ser derretido?